Prepara então agora, Senhor, então a nossa alma e o nosso coração para a Tua Palavra, pois é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias e vamos para Atos dos Apóstolos, nesta mesma passagem que as crianças tiveram. Nós vamos estar a ler dos versos 14 a 36. Atos, capítulo 2, verso 14 a 36. E hoje e para o próximo domingo nós vamos estar então centrados sobre este tema, que é o tema geral da carta, assim o pusemos, para que nós possamos, ao olhar para o livro de Atos, ter a mesma disposição e a mesma ação e a mesma vontade dos apóstolos, dos discípulos, do povo de Deus, ali descrito em Atos dos Apóstolos, em ir e pregar o Evangelho. Possamos ser destemidos. Mas esta pregação é única, esta e a próxima, e ainda vamos também lembrar de Estevão, também esta atitude destemida de enfrentarmos o mundo com a palavra e a realidade de Cristo em Jesus. Se vocês estão lembrados, estamos no dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, nesta forma tão maravilhosa, equipando o povo de Deus para dar testemunho da pessoa de Jesus Cristo, de tal maneira que esta descida foi tão poderosa que os apóstolos começaram a falar outras línguas e o povo que estava lá estava dizendo: olha, ele está a falar da minha língua, olha, ele está a falar a minha língua, como é que isto pode ser? Alguns ficaram perplexos, é o que nós lemos lá no verso 12. O que é que isto quer dizer? Mas outros, diz o verso 13, zombando diziam: eles estão embriagados com vinho. E vamos ver então o que é que vai passar a seguir. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, e ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua se exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizestes conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso,
Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado nos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos a viver tempos que nos surpreendem, não é? Nos tomou por surpresa. Mas uma coisa que nós devemos ter consciência é que a nossa vida cristã não parou e jamais parará com o Covid-19. Lá por nós não podermos estar juntos num edifício, e é um edifício, não é o edifício que é a igreja. Lá por não podermos estar juntos num edifício, não deixamos de ser igreja de Cristo. Não deixamos de ser embaixadoras do Evangelho. Mas, irmãos, por agora podemos estar obrigados a ficar em casa. E é razoável. Mas em momento algum poderão nos impedir de dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Vivemos para Cristo e vivemos para falar dele. Como salvos em Cristo Jesus, como filhos de Deus, somos chamados para irmos e pregar o Evangelho, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. É bom que possamos entender que nenhum Estado nos fará calar em relação à nossa fé em Cristo. E se chegar a esse momento, meus irmãos, aí iremos ver os verdadeiros filhos de Deus. Ninguém irá fazer-nos cessar de falar de Jesus. Podem fechar os nossos edifícios. Podem não nos permitir de nos reunirmos lá. Mas, meus irmãos, não nos podem fechar a boca, nos calar. E é bom que entendamos isso, que estamos aqui neste mundo para dar testemunho da realidade de Deus. A Igreja, ao longo dos séculos, mesmo sob a opressão de ditaduras, de perseguições, nunca cessou de dar testemunho de Jesus Cristo. Ela nunca se escondeu. E a razão é porque sabemos a quem temos crido. A razão é Jesus Cristo. Então cabe a toda a Igreja, cabe aos filhos de Deus, cabe ao povo de Deus, a todos os salvos em Cristo Jesus, falar dele. Essa é a missão de todos. Será que estamos esquecidos do que Deus fez em nossas vidas? Deus está em nós. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo. E vejam, Ele nos capacitará de tal maneira que podemos dar testemunho de Jesus. Podemos falar de Jesus Cristo. Talvez estejas a perguntar, mas não é bem assim. Eu não tenho qualquer preparação para isso. Não tenho capacidade de o fazer. Isso é para quem estuda, é para quem lê, é para quem escreve. É para quem possa usar o vocabulário rico. A este sim, Deus capacita. Meus irmãos, é para todos. Todos sem exceção. O mandamento é para todos. Ide e pregai o Evangelho. E, meus irmãos, Deus nos capacita a todos nós, porque todo cristão tem o Espírito Santo nele. Se alguém vos disse que não tendes, se é só para alguns, essa pessoa está errada. Essa pessoa não compreende a palavra de Deus. Porque qualquer pessoa salva precisa ser regenerada pelo Espírito de Deus. Só temos vida porque o Espírito da vida, o Espírito Santo, habita em nós.
E é Ele que nos dá o poder para falar. Veja o verso 17, e o apóstolo Pedro, ele aqui comenta o profeta Joel. É tão bom quando nós temos profecias assim no Novo Testamento. E começamos a compreender como aquilo que às vezes olhamos, a maneira como olhávamos para o Velho Testamento, e depois nos é apresentado no Novo, a coisa não era bem assim. Até o próprio povo judeu não o compreendeu. E vejam, o Senhor Jesus Cristo nos falou tantas vezes da palavra, dando testemunho de profecias. E agora vemos aqui o apóstolo Pedro. E, meus irmãos, estamos diante das Escrituras. Não há aqui um engano do apóstolo Pedro, porque até é triste, porque às vezes até vemos alguns pastores, ele está aqui um bocadinho enganado, que ele não, isto ainda não é para hoje. Não, ele diz... Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E vejam aqui no verso 17, e acontecerá nos últimos dias. Meus irmãos, o dia da ascensão de Cristo, da ressurreição de Cristo, deu o começo aos últimos dias. Nós vivemos na era dos últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Será que tendes consciência que Deus nos capacitou a dar testemunho dele mesmo? Então não deis desculpas, isso não, eu não devo falar, é para outros. Não, somos chamados como povo de Deus a anunciar as maravilhosas obras de Deus. O que é que Pedro então aqui nos revela? Pedro, ele está aqui a falar, olha, este Espírito que nos fez falar línguas diferentes, é o mesmo Espírito que vos capacitará. Capacitará todos os filhos de Deus a dar testemunho de Deus. Então estamos nestes dias. E acontecerá, diz o verso 21, mas antes vejamos o verso 20. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejam, só neste pequeno comentário do livro de Joel é-nos apresentado aquilo que está a acontecer neste tempo em que Cristo está reinando. Estes últimos dias, e nos apresenta não somente esta obra gloriosa que o nosso Senhor está fazendo em nós, dando-nos a capacidade de dar testemunho dele, mas também nos faz lembrar não somente o dia que ele partiu, mas o dia em que ele virá, não é? E este dia em que o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Sim, Cristo virá. Lembre-se, o anjo falou disso mesmo. No verso 9 do capítulo 1. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem os encobria de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. E Pedro já estava a comunicar também isso. Pedro já estava-nos a fazer lembrar disso mesmo, com esta profecia de Joel, este dia glorioso da vida do Senhor, este dia que será de juízo. Vejam, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Falamos aqui acerca da ira do Cordeiro, que Apocalipse nos faz lembrar. Dia terrível.
Então, sabendo que todas estas coisas estão para acontecer, e vejam, Pedro vai falar isso na sua segunda epístola, sabendo das coisas que estão para acontecer, se vocês forem lá para a segunda a Pedro, e é bom nós agora fazermos esta leitura para termos esta compreensão deste servo do Senhor. Ele fala-nos aqui no capítulo 3 de 2 Pedro acerca da vinda do Senhor. Vejam, saber que antes de tudo que nos últimos dias, 2 Pedro capítulo 3, verso 3, virão os zombadores com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Vejam, esta é a descrença total do mundo. É o desapego do mundo para com as coisas de Deus. É o mundo rindo de Deus, rejeitando a Deus, pecando a olhos. Foi pelas águas que o mundo... E vejam, pois de propósito, vejam, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e essa foi tirada da água, e através da água ignoram o Criador. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do quem? Do juízo, da destruição dos homens ímpios. Mas vós, e agora falando aos crentes, vós, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem como demorada. Deus está no controle. E lá em Joel, o que Pedro faz, ele levanta-se e ele mostra a glória e a grandeza de Cristo, como nós depois iremos ver mais à frente na pregação dele, que é Senhor, que Ele é Senhor, todo o domínio lhe foi dado, e Ele virá. Verso 10 diz do capítulo 3 de 2 Pedro, contudo o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Se estas coisas estão para acontecer, meus irmãos, continuemos perseverantes, fiéis a Cristo Jesus. Que não seja nada que nos possa vir a afligir, que nos possa fazer desviar da nossa caminhada cristã. O verso 9 lá de 2 Pedro, nós não o lemos todos, do capítulo 3, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. E Pedro faz isso mesmo aqui nesta pregação em Joel, quando ele menciona Joel, porque assim o sol se transformará em trevas, sim a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isto está para vir, e agora é aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: arrependei-vos e crede em mim. Vejam, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nações, povos, beijem o anel do Rei. Beijem. Porque é aquilo que diz lá no Salmo número 2. Porque é aquele que não beijar a mão, não é? Do Messias, pode estar e está em grande perigo. Então Pedro aqui nos fala que nós estamos vivendo nos últimos dias. Vejam, este é um período de tempo que nós não sabemos como. Como Pedro disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas estamos a viver nos últimos dias. Vários períodos da história nós temos visto Deus vindo e se manifestando a sua graça, a sua misericórdia e a sua ira. Mas lá para o final as coisas serão bem piores. Realmente que este tempo seja apenas mais um período de Deus estar-nos a mostrar da sua graça e da sua misericórdia, e que o povo possa se voltar para Ele.
que é que eu devo fazer diante de tudo isto? Se Cristo é o nosso Senhor, se Cristo é a nossa vitória, vejam, foi-nos dada a capacidade de profetizar. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Já não é somente o sacerdote, ou o escriba, ou um fariseu que tenha a palavra. Não, vejam, a palavra ela virá a todos. E Deus dá-nos a capacidade de podermos dar testemunho. E vejam como nós temos visto o Evangelho em todo o lugar. Vejam, a palavra profetizar quer dizer pregar. As pessoas às vezes quando pensam em profetizar é alguma coisa acerca do futuro. Não tem nada a ver disso. É a capacidade de falar de Deus aos outros. Pedro está dizendo aqui que a todos é dada esta capacidade, mesmo aos escravos. Não é? E naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Se vocês verem lá em Joel, o versículo ela mostra-nos um pouco mais do que está aqui. Talvez esta não seja a melhor tradução que nós temos. Porque a palavra é mesmo escravos. Esta realidade que o Evangelho esta capacidade será dada a todos. Não é só alguém que tenha um grau académico de teologia. Capacidade de falar de Cristo na simplicidade e também seja de outra maneira. Todos podemos dar testemunho de Jesus. Seja muito ou seja pouco, todos conseguiremos dar testemunho da razão da nossa fé. E Pedro diz isso mesmo. Lá na primeira epístola, em 1 Pedro, ele diz que nós devemos ter essa capacidade de dar testemunho da razão da nossa fé. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados, vejam, para responder a todos o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Meus irmãos, temos de ter sempre um bom testemunho para o mundo lá fora. Agora, estamos nós fazendo. Até que ponto o teu vizinho, até que ponto o teu amigo querido, quer seja aquele que de vez em quando estás com ele, ou aquele amigo do Facebook ou do Twitter, o teu familiar, o teu colega de trabalho sabe de Jesus Cristo? Será que o teu Facebook manifesta a glória de Jesus? Meus irmãos, que é bom que nós possamos manifestar Jesus Cristo nas nossas palavras, nas nossas ações, naquilo que publicamos diariamente nas nossas páginas sociais. Vejam, a passagem de hoje vai nos levar a sermos uma igreja pronta a falar, uma igreja destemida, uma igreja como nos tempos dos apóstolos, que nada mudou. Os tempos são sempre difíceis, mas os tempos dos cristãos, os tempos dos filhos de Deus, são tempos de vitória. Porque o Evangelho, ele irá salvar o povo de Deus. Ele irá salvar os eleitos de Deus. Nenhum há de se perder. Todos aqueles que Deus elegeu para a eternidade serão salvos. Então vamos. E a palavra destemida é o que realça-se aqui. É o que sobressai nestes versos 14 a 36. Hoje e no próximo domingo nós iremos estar a ver então este destemido Pedro. Iremos ver João. Iremos ver mais à frente Estevão. Servos de Deus sem qualquer medo. Homens seguros da sua fé. Homens inabaláveis. E é desta mesma frontalidade, esta mesma audácia que a igreja de hoje precisa. Vamos então olhar para o verso 14. Então diz o seguinte: então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes:
homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Meus irmãos, nós vemos aqui um Pedro renovado. Que homem! Nós podemos dizer aqui de Pedro. Isto é que é, não é? Sem receios e sem medo. Outrora escondido. Aqui, vejam, ele levanta-se, ele mostra-se à multidão. Vejam, não somente ele, mas todos os outros que fugiram. Vejam como Cristo, vejam, esta é a continuidade da obra de Cristo, o livro de Atos dos Apóstolos, é a continuidade da obra de Cristo ao longo destes últimos dias, desta era, até à sua vinda. Cristo Jesus continua a operar através do Espírito Santo, ele continua a agir, e vejam que o que nós vemos aqui, a revelação das Santas Escrituras, como o nosso Deus tocou na vida destes homens. Os 11 tinham todos fugido. E agora estavam quem? De pé. Então, pondo-se em pé com os 11. Vejam, ali estão os soldados de Cristo. E vejam, ele mostra à multidão que estes homens não estavam bêbados. No verso 15 diz: estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Não era costume os judeus beberem àquela hora, de maneira alguma. Não fazia parte da sua cultura. E ele vai dizer: isto não tem nada a ver com vinho. Não. E então Pedro, ele levanta-se. E que atitude! Vejam, não só para contrariar o que a multidão estava a dizer, porque eles estavam... Vejam, o verso 13 diz que alguns estavam zombando, diziam eles estão embriagados com vinho. Mas ele não só se levanta para contradizer isso, mas ele se levanta sem qualquer receio para dizer algo mais. E ele levanta-se com uma voz autoritária. Ele levanta-se para falar daquele que outrora tinha negado, fugido, escondido. Ele levanta-se para falar de Jesus Cristo. Ele e os 11 prontos para falar de Jesus Cristo. Estes homens, vejam onde é que eles se encontravam. Estes homens estavam na mesma cidade que mandou crucificar a Cristo, em Jerusalém. Eles estavam na mesma cidade onde ele próprio, Pedro, o negou. E agora este homem, ele se levanta sem qualquer medo. Mas pronto, ele estava falando a pessoal estrangeiro. Aqueles estrangeiros estavam ali apenas de passagem para as festas de Pentecostes, depois iam embora, não havia problema nenhum. Não, o texto não nos diz isso. Diz-nos antes. Mas o texto agora, ele levanta-se para quem? Para homens judeus. Vejam o que é que o verso 14 diz. Então pôde-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse, ele dirigiu-se a quem? Homens judeus. Ali ao povo de Israel, que estava lá no meio daquela multidão. Homens judeus. Eu não sei. Estás tu pronto para ter esta mesma audácia, esta mesma força, esta mesma disposição de enfrentar aqueles que nos oprimem? Ele levanta-se para proclamar Jesus Cristo. E o que é que lhe fez mudar a ter esta atitude? Quem fez mudar foi Jesus Cristo. Jesus Cristo o mudou. Ele se acobardou quando Cristo foi preso. O negou, mas agora este homem estava seguro da sua fé. E vejam, Jesus estava onde? Jesus tinha ascendido. Vejam, se vocês lembrarem-se do que nós lemos há pouco na nossa leitura semanal
lá em Marcos, é-nos lembrado que quando eles foram para pegar o Senhor Jesus, alguém puxou da espada e cortou a orelha de alguém. É ou não é? Vocês lembram-se quem era? Pedro. Porquê é que ele sentiu ali força para fazer isso? Porquê é que ele ali não teve medo? Porque Jesus estava ao seu lado. Ele ainda estava pensando, agora vai acontecer aqui algo tremendo. Jesus vai fazer esta gente cair por terra. Mas o que acontece é que o Senhor Jesus Cristo já tinha dito a Pedro, é necessário que eu vá a Jerusalém, que seja preso, que morra e ao terceiro dia ressuscite. E o Senhor Jesus, quando Judas o beija, o Senhor Jesus se entrega. Não se esconde. Quem se esconde é Pedro. Depois todos fugiram. Pedro ali sentiu-se por um pouquinho seguro. Logo, essa segurança se desvaneceu quando Cristo foi tomado. Mas agora não. Cristo ascendeu, Cristo está reinando nos céus, à direita do Pai, como nós iremos ver pelas palavras de Davi. E Pedro faz lembrar isso mesmo. Mas Pedro sabia que Cristo reina. Ele sabia a quem cria. E Cristo mudou por completo. Ele estava tocado. E diz a palavra do Senhor que eles estavam cheios de quem? Do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós sabemos a quem queremos, não desfalecemos, não temos receios. Este homem não estava só. Vocês não estão sós. Ele tinha consigo o Consolador. Ele tinha consigo a verdade. Ele conhecia a verdade. Meus irmãos, nós temos o Consolador. Nós temos connosco a verdade. Nós conhecemos a verdade. E tendo todas estas coisas, assim como eles, Pedro se tornou um destemido, um audaz. E, meus irmãos, nós devemos ser destemidos também. É isto que a igreja de hoje precisa. A igreja precisa da mesma audácia da igreja primitiva. Pedro é um exemplo que faz com que a nossa timidez, até vergonha, porque é triste, às vezes acontece, possa-se desaparecer. Vejam, Pedro não tinha vergonha de Deus. Ele nem pensou em si. Quando se levantou, ele não fugiu. Ele não ficou lá sentado como alguém com a sua voz escondida e dizer, nós não estamos embriagados. Ele não se escondeu, nada disso. Ele estava presente, ali presente. Toda a gente o vendo. Porque ele sabia quem queria. Aqui rodeado outra vez de pessoas. Pessoas que crucificaram Jesus Cristo. Que podiam agora prendê-lo. A ele e aos outros apóstolos. Estes homens sabiam quem queriam. Vejam Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Ele diz o seguinte, por cuja causa padeço também isso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vejam, a atitude de Paulo é a atitude de Pedro aqui. Pedro estava pronto para padecer assim como Paulo, diz aqui neste verso. Estes eram homens que não se envergonhavam de Jesus Cristo. Eles sabiam a quem queriam. E Pedro sabia. E por isso ele se levantou para pregar a Jesus Cristo. E foi isso que ele fez. Ele falou de Cristo. Ele falou da obra salvadora de Deus. Verso 22 a 24, nós lemos então o seguinte. Homens israelitas, vejam novamente, dirigindo aqui aos judeus,
Jesus. Vamos falar de Jesus. Sim, de Jesus, o Nazareno. Pois que era assim que vocês o tratavam. Jesus, o Nazareno. Não é um homem qualquer. Ele foi homem provado por Deus entre vós com milagres. Ele deu provas suficientes que ele não era um homem qualquer. Feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Vocês não têm desculpa alguma. Vocês viram, vocês testemunharam acerca daquilo que Jesus fez. E que ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. O que Pedro está aqui agora dizendo, tudo isto tinha que acontecer. E onde é que ele aprendeu acerca disto? Que tudo isto tinha que acontecer? Vão lá para Lucas, capítulo 24. Na estrada de Emaús, aqueles 2 discípulos, o Senhor abre as Escrituras e fala tudo acerca dele. E depois reúne-se com os seus discípulos. Mais tarde, e novamente abre as Escrituras e fala tudo acerca dele. E diz, tudo isto tinha que acontecer. Ele já tinha dito antes mesmo de ser tomado. É necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, que seja maltratado, que seja preso, que seja morto e ressuscite ao 3º dia. Meus irmãos, não há salvação sem o Cordeiro de Deus. E foi da vontade do Pai. Isaías 53, e se vocês forem para Isaías 53, vocês vão ver isso mesmo. Verso 10 diz, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. O que é que isto está aqui a dizer? As pessoas, muitos pensam, e ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele foi e deu a sua vida por nós. Mas embora ele foi crucificado e eles pensavam, o povo pensava, nós estamos a crucificar este homem desobediente a Deus. E ele está a acontecer aquilo que ele merece. O verso 9 diz isso mesmo, de Isaías 53. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou rico, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Ele não tinha nada disso. Nada. Não tinha engano nem na sua boca, nem cometeu qualquer injustiça. Mas vejam no verso 4, eles consideraram como quem? Aflito e ferido por Deus e oprimido. Não, ele está a pagar as culpas dele. Não. Ele deu a sua vida por nós. E Deus projetou esta salvação. É por isso que Pedro diz aqui no verso 23. Foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Mas vejam, o povo teve gozo, prazer. E por isso Pedro continua, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. O rejeitastes. Vocês estão a ver? Será que nós temos a mesma audácia, a mesma prontidão de chegar lá, falar com os nossos amigos e dizer isto que está a acontecer hoje é castigo de Deus? É castigo de Deus. Homens e mulheres tornaram-se adúlteros. Amaram mais os prazeres deste mundo que amaram a Deus. Romanos capítulo 1 nos faz lembrar disso mesmo. Substituíram a glória de Deus incorruptível, verso 23 do capítulo 1, por imagens semelhantes ao homem incorruptível, às aves e aos quadrúpedes e aos répteis. Meus irmãos, hoje não vemos nada dessas coisitas, mas vemos o homem substituindo a Deus pelo o dinheiro, pelo sucesso, pelo prazer. Eles substituíram a glória de Deus e eles louvam a si próprios. E Deus os simplesmente querem viver assim, vivem. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual. Vejam, quando Deus quando Ele nos dá esse espaço, nós nos tornamos estes porcos javardos pecadores.
E, meus irmãos, é nesta javardice que nós temos vivido. Mas lembras, Deus é paciente, como Pedro tem dito lá atrás. Assim como Ele está sendo paciente e gracioso, os momentos em que vivemos é tempos de graça e de misericórdia para que o homem possa cair aos pés daquele que é soberano. Sim, é soberano. É por isso que depois nós lemos no verso 24: e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela, porque Ele é Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, o Verbo se fez carne. Vocês vejam, ali está Pedro, no meio daquela multidão, sem medo nenhum. Falem de Cristo. Digam ao povo, às pessoas, para se arrependerem do pecado, se chegarem a Deus. Sim, as pessoas até podem nos chamar, zombar, gozar connosco, mas não deixem de dar testemunho. Enchem as vossas páginas, os vossos twitters com Cristo. Não tenham medo. Querem ganhar alguma coisa com este mundo? Notoriedade? Se querem que os outros olhem para vocês e digam, muito bem. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não. Tudo ao Cristo a ti entrego. Que assim seja. A mensagem que Pedro falou foi de Jesus Cristo. Ele falou e apontou os dedos aos seus ouvintes. Vocês crucificaram, vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. E vejam, agora ele passa a explicar. Tudo isto tinha que acontecer. Querem ouvir a palavra? Ele diz isso mesmo. Vamos para as Escrituras. Nós não estamos aqui a inventar estas coisas, diz Pedro. Vejam, Davi fala sobre isso. E se hoje estamos a passar estes momentos, a palavra de Deus fala sobre isto. Deve o crente estar surpreendido? Não deve. Deve o crente estar surpreendido com todos estes males que estão a acontecer? Não deve. Deus sempre trouxe juízo diante da terra quando o pecado estava desta maneira. E até podemos dizer que Deus até, de certa maneira, está a ser muito benevolente. Podia ser bem pior. Mas é um despertar para todos nós. Mas então Pedro fala da palavra e nós devemos falar da palavra. Pois Davi fala sobre isso. Ele vai mencionar aqui 2 salmos. Em primeiro lugar, o Salmo 16, 8 a 11, e depois o Salmo 110, verso 11. Nós nos apercebemos disso. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou, e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Agora, vamos passar a explicar isto. Não vou explicar. Pedro vai explicar. Irmãos, verso 29. Concedei-me dizer-vos com clareza. Então vamos lá compreender o que é que a palavra de Deus queria dizer em relação a isto. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, foi isso que aconteceu, que faria um dos seus descendentes a sentar-se no seu trono. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi este Jesus que Deus ressuscitou. E todos somos testemunhas disso. Vejam, estes homens, eles tiveram a audácia, a disposição de estar ali sem receios. Porquê? Porque eles testemunharam disso. E se tu tens o testemunho real de Cristo em tua vida,
tenham esta mesma audácia, esta mesma força. Nós testemunhamos disso. Portanto, verso 33, exaltada à direita de Deus, vejam, ele está a dizer, Cristo está à direita do Pai, ele está reinando. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvi. Aquilo que foi dito lá em Joel. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma. Davi está morto, está enterrado. Mas o Senhor Jesus subiu aos céus. E a palavra de Deus afirma, como nós vemos no Salmo 110, versos 11. A palavra de Deus afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. O Senhor está onde? Está a passar férias. O Senhor Jesus Cristo está ali a dizer, até quando é que eu vou reinar? Até quando? Não, Ele está reinando. Todo o poder e autoridade me foi dada. O Senhor Jesus está reinando. Deus está salvando. E tudo o que está a acontecer está decretado até este dia glorioso da vinda do glorioso dia do Senhor, a vinda de Jesus Cristo. Vejam, num lugar onde é que as coisas estavam bem tremidas em relação à pessoa de Jesus. Vejam até aqui. Se vocês repararam, eu não sei se vocês tomaram atenção nisso. Pedro vem estado a falar acerca de quem? Jesus. Ele falou de Jesus, o quem? O Nazareno. Lá no verso 22. Depois ele continua e fala. Foi este Jesus que Deus ressuscitou. Antes ele estava a mencionar Davi. E ele fala acerca do Messias, Cristo. Não é? Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo. Vejam, aqui Pedro ele não de repente disse, olha, eu só se vocês me conhecem, está o meu nome aí no monitor, é Rogério Ramos. Não é? Vamos fazer o seguinte, vamos substituir isto de outra maneira. Não é? O Senhor Deus preveu que Ramos fizesse isto. E foi esse Rogério que Deus fez. Estão a ver? Está a falar da mesma pessoa. Mas não é o caso aqui. Embora esteja falando da mesma pessoa. Mas o que está a acontecer aqui é uma lição da promessa de Deus. Um judeu, quando ouvia a palavra Cristo, ele lembrava do Messias, o escolhido de Deus. Vejam, Cristo não é o apelido de Jesus. É o ofício de Jesus. Então ele está lembrando, olha, Davi, vejam o que é que foi falado acerca do Cristo, aquele que viria para salvar o povo. Lembrem-se, o anjo comunicou disso, que ele salvará o seu povo do quê? Do antivírus. Desculpa, é do coronavírus. Da peste negra. Da fome. Ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Mas à frente nós vamos ver Tiago e outros passando por dificuldades. A salvação é o mais importante. Estevão, o que acontece com ele? Então a promessa daquele que viria para salvar dos pecados. E aqui estava ele. E vejam, ele continua. Foi este Jesus. Ele ainda não falou que ele é o Cristo. Ele está dizendo, olha, era isto que tinha que acontecer com o Cristo.
Agora no verso 34 e 35 ele diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele afirma o que o Senhor disse quem? Ao meu Senhor. Isto é tremendo. Vejam, como é que pode termos dois deuses, não é? Não tem nada a ver. Vemos aqui a Divina Trindade, o Pai e o Filho, não é? É aqui que a ideia de testemunhas de Jeová caem por terra. Não é? Ele não é um Deus pequeno. É o Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor, não é? A letra grande aqui, não é? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, e agora ele conclui, toda a casa de Israel, vocês judeus, vocês que ele há pouco tinha dito o seguinte, não é? Vós matastes crucificando pelas mãos dos ímpios. Vocês fiquem absolutamente certo que esse mesmo Jesus, ainda só Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor, e agora quem? E Cristo. Ele é o Messias que nós tanto esperávamos. Ele é o Salvador. Ele é a dádiva de Deus. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Leiam as Escrituras. Creiam nisto. E nós vamos ver os resultados desta pregação. Vocês leiam as Escrituras. De Gênesis e Apocalipse. E creiam nas Escrituras. E vivam esta vida com a mesma disposição que Pedro aqui teve. Deixem de estar sentados e fiquem de pé e falem de Cristo. Falem de Cristo. Agora somos nós capazes de o fazer. Sim. Tudo começa com a descida do Espírito Santo. Vocês têm o Espírito de Deus. Deixem com que o Espírito haja em vossas vidas. Que Ele seja vosso mestre. Vivam para Deus. E iremos ver que seremos capazes de ser destemidos. Vejam, Pedro sabia que não tinha nada a perder. Nós vamos ver Pedro mais à frente. Vai ser preso. E dentro da prisão, a minha vida é uma desgraça, não. Ele vai estar cantando e ele diz, só a alegria de ser preso em nome de Cristo, para mim é algo tremendo, diziam os apóstolos. Meus irmãos, não deixemos de fazer o que é certo. Pedro no passado fugiu, mas agora era um homem sem receios. Ele compreendeu tudo acerca de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo era. Iria crescer mais na fé, iria compreender outras coisas mais claramente, mas já ninguém o tirava daquilo que Cristo é. Meus irmãos, nós temos tudo acerca de Jesus Cristo aqui na Bíblia. E o que nos é dito é que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas alguém disse o seguinte um dia, quero ser um cristão diferente. Não quero ser conhecido apenas como alguém que não bebe, não fuma e não joga. É pouco. A geração sarada que frequenta as academias e come comida natural, não bebe e não fuma e não é cristã só por isso. Não quero ser cristão só por me vestir de modo diferente. Meus irmãos, não sejamos a igreja que não faz isto ou aquilo somente. Mas sim o cristão que se difere do resto do mundo, da maneira como o mundo vive. O cristão que vai até o mundo e diz, eu sou assim porque Cristo me libertou. Que Cristo seja a razão do nosso viver. Sejamos então destemidos. Uma igreja destemida é uma igreja de Deus.
Charles Spurgeon, e vou terminar com as suas palavras, ele disse o seguinte: se os pecadores serão condenados, que eles o sejam pelo menos passando por cima de nossos corpos. Se os pecadores hão de perecer, que eles o façam pelo menos tendo os nossos braços a agarrar-lhes os joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tem de ser cheio, que o seja pelo menos contra o vigor de nossos esforços. E não permitamos que ninguém vá para o inferno sem que o tenhamos advertido e por ele tenhamos orado. Que realmente assim seja. A salvação está nas mãos de Deus. Mas nos foi dado por Deus este mandamento de irmos e pregarmos o Evangelho. E vamos, como soldados, sem medos e sem receios, de pé, dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Vamos terminar em oração. Pai Celeste, nós estamos gratos, Senhor, porque a Tua palavra, ela fala aos nossos corações. Estamos gratos por Cristo Jesus, que está assentado à Tua direita, que está reinando, até pôr os seus inimigos por terra. Senhor, tudo está no Teu controle. Tu és o dono da história, Senhor. Esta é a Tua história, pois tudo é Teu. E, Senhor, se hoje estamos vivendo o que estamos a viver, Senhor, dá-nos o discernimento e a sabedoria para que jamais possamos desfalecer, mas continuemos como soldados de Cristo, enfrentando este mundo com a verdade do Evangelho. Não lutamos com espada, não ferimos e nem matamos, mas falamos de Ti. O Evangelho de Cristo, que é salvação para muitos e condenação para tantos outros. Mas, Senhor, não nos deixes de falar da Tua justiça. Dá-nos, Senhor, a força. Dá-nos a capacidade de falar daquilo que Tu és, para que o mundo possa cair aos Teus pés. Abençoa-nos, Senhor, no resto deste dia. Possamos honrar-Te continuamente. E, Senhor, quer seja na nossa casa, quer seja amanhã no trabalho, quer seja em ambiente no qual nós possamos encontrar, mesmo, Senhor, nas nossas páginas da internet, Senhor, que cada coisa que façamos manifestemos a glória do Teu ser. Não possamos nos baixar, Senhor, à natureza pecaminosa deste mundo. Afasta-nos, Senhor, do mal. Essa foi a oração do Teu Filho. Livra-os do mal, Senhor. E nós oramos, Senhor, agora e novamente, Senhor. Ouve as nossas preces, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, do pecado. Senhor, faz-nos cada vez mais santos. Pessoas que amam a justiça e a retidão e que proclamem a verdade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo a todos um domingo abençoado. Iremos estar de novo juntos, para aqueles que nos assistem, no próximo domingo às 10h30 e vamos olhar novamente para esta série, Os Destemidos, e ver o que é que aconteceu depois desta pregação de Pedro. E vamos também lembrar o que temos durante esta semana. Um bom dia para todos e para aqueles que agora têm acesso ao Zoom e querem falar um pouco connosco, por favor, estejam juntos, vamos beber o nosso cafezinho virtual. Um bom dia e que Deus vos abençoe.